Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre o laço de repetição para, que é uma estrutura criada para poder repetir um bloco de comandos. Então, quando a gente analisa o código e identifica que existe repetição de alguns comandos, é possível colocar esses comandos repetidos em um bloco chamado laço de repetição, de forma que esses comandos vão ser repetidos, a execução deles vai ser repetida determinado número de vezes. Então, inicialmente vamos trabalhar aqui com um laço de repetição chamado para. O Portugal Studio tem outros dois tipos de laços, outros dois comandos, na verdade, de laço de repetição, que vamos ver nas aulas futuras aí. Mas apenas para exemplificar, eu coloquei esse código inicial. Imagine que fosse necessário ler o salário de 4 funcionários. Então, para calcular a soma desses salários, eu criaria, então, uma das possibilidades seria criar 4 variáveis e no final somar essas 4 variáveis. Mas e se a minha empresa tivesse 1.500 funcionários? Eu teria que declarar 1.500 variáveis, considerando essa opção que eu tomei aqui de declarar uma variável para cada salário, então isso fica inviável. E se formos analisar aqui também, nós temos alguns códigos repetidos, né? Escreva, leia, escreva, leia, escreva, leia. Eu estou sempre escrevendo a mesma mensagem e lendo uma variável aqui do tipo real. Então esse tipo de situação aqui indica a necessidade de usar um laço de repetição. Então nesse meu caso aqui, o meu laço vai repetir esses comandos, escreva, leia 4 vezes, para ler 4 salários. Então o exemplo a seguir mostra justamente essa resolução, né? Eu vou declarar aqui a variável salário, vou declarar a variável soma, que a salário vai receber cada um dos salários digitados pelo meu usuário e assim que o usuário digitar esse valor eu já vou guardar ele, já vou somá-lo, né, guardar dentro dessa variável soma. O laço de repetição para, ele precisa ter uma variável chamada variável de controle para poder controlar quantas repetições ele fará, né? Então essa variável normalmente ela é do tipo inteiro e um padrão muito adotado é chamar ela de i. Na sequência eu vou zerar aqui a variável soma, né, para começar zerado, e vou declarar o meu laço para. O laço para ele tem 3 partes aqui dentro desse parênteses, então isso é um padrão. A primeira delas eu vou indicar em qual número que a minha variável de controle está começando. Eu vou inicializar a minha variável de controle. Então eu vou atribuir um valor a ela, aquele comando de atribuição que nós estudamos lá atrás, o igual, né? Então eu vou colocar i igual a 1. Quer dizer, eu vou começar com a minha variável valendo 1. Então como eu quero rodar aqui 4 vezes, ela vai rodar 1, depois 2, depois 3, depois 4. E eu separo aqui com ponto e vírgula. A segunda parte do meu para que eu vou colocar é a condição. Então eu tenho que indicar aqui para o meu bloco para qual que é a condição para que eu continue repetindo. Quantas vezes eu vou repetir? No caso aqui eu vou repetir enquanto o i for menor ou igual a 4. Né? O i começou com 1. Se eu fizer essa verificação aqui, 1 é menor do que 4? É verdadeiro. Então ele vai entrar aqui e vai executar. O i vai passar para 2. 2 é menor do que 4? É. Ele entra aqui nesse laço de repetição e executa o que tiver aqui dentro. Volta aqui em cima de novo. Passou para 3 o i. 3 é menor ou igual a 4? É. Executa. Depois o 4. 4 é menor ou igual a 4? Executa. Quando o i passar para 5, 5 é menor ou igual a 4? Falso. Então ele vai sair desse bloco para e vai dar continuidade aqui. Só que para que esse i seja incrementado, quer dizer, para que ele aumente de valor, né, de 1 em 1, eu preciso indicar isso aqui, que é a terceira informação que eu passo aqui. Quando eu coloco i mais mais, é a mesma coisa se eu colocasse i recebe i mais 1. É só uma forma mais simples aqui de escrever esse comando. Então eu estou dizendo que eu vou executar um laço de repetição que vai começar em 1 e vai rodar até 4, né, menor ou igual a 4, e vai passar de 1 em 1. Então 1 vai passar, mais 1 passa para 2, mais 1 passa para 3, mais 1 passa para 4, mais 1 passa para 5, o 5 já não vai entrar. O que eu tenho que fazer dentro do para? O que for repetido. Então no caso aqui,
é o comando escreva, informe um número, aliás o salário, né? E leia salário. Então dessa forma aqui, quando eu rodar esse meu código, eu vou executar ele aqui, deixa eu aumentar a fonte, ele já está me pedindo aqui embaixo, informe o salário da primeira pessoa, eu vou colocar aqui 1000, e ele já executou esse código, já leu o salário, aí ele voltou aqui, ó, quando ele chega nessa chave aqui, ele volta lá em cima, no início do para verificar se o i continua dentro dessa condição aqui. Como o meu i passou a valer 2, né, eu estava valendo 1, eu fiz a leitura. Ele passou a valer 2, 2 é menor ou igual a 4. Eu vou fazer a segunda leitura. 2.500. O i passou para 3, né, 3 é menor ou igual a 4, eu continuo lendo os salários aqui. Então, 900. O i passou para 4, 4 é menor ou igual a 4, é verdadeiro, então eu entro aqui e leio mais um. 1.400. Agora o programa foi finalizado. Por quê? Porque o meu laço de repetição está rodando esse comando escreva, leia, esses comandos, né, 4 vezes. Então eu executei as 4 vezes aqui. E por fim eu tenho que fazer a soma dos salários, né? Então aqui dentro, logo após eu fazer a leitura do salário, eu já vou colocar ele junto com a variável soma, né? Então eu pego o que eu tinha da variável soma, vamos imaginar aqui a primeira vez que eu estou executando. A variável soma vale 0, né? Com o salário que o usuário digitou, 1000. Então a variável soma vai passar a valer 1000. Eu executo de novo, o usuário digitou 2.500. Soma estava valendo 1000, somando com 2.500, soma vai passar para 3.500. Executo de novo, o usuário digitou 900. Eu vou somar os 3.500 que eu tinha com os 900. Executo de novo, pego esse valor que eu tinha de soma e somo com o que o usuário acabou de digitar, que é 1.400. Quando eu sair do laço para, a variável soma já vai ter o valor final do salário, o valor total dos salários, né? Valor total dos salários, soma. Então vou executar aqui, vou colocar 1.000, 2.500, 900, 1.450. Então eu já tenho aqui a soma desses 4 salários. Vejam que ao invés de utilizar 4 variáveis, né, uma para o salário de cada funcionário, eu utilizei uma variável salário apenas dentro de um laço de repetição.